Avançando aqui no nosso estudo sobre o que faz uma boa função de espalhamento, eu vou começar com uma boa notícia. A função que a gente viu no finalzinho do vídeo anterior, ela já tem basicamente todas as propriedades que a gente deseja. Claro que o estudo de funções de espalhamento, sendo as próprias funções e em particular as tabelas de símbolo e em particular as tabelas de espalhamento tão importantes dentro da computação, certamente existem coisas muito mais sofisticadas que a gente pode fazer. Mas eu quero lembrar vocês que a gente não está aqui só para aprender superficialmente como as coisas funcionam, mas para, né, colocar um pouquinho do pé na água ali, sentir um pouco a engenharia que tem por trás do bom projeto dessas funções. É esse meu objetivo ao abrir essa caixa e trabalhar com vocês. Então dá para fazer coisas mais sofisticadas, mas aquela já tem várias propriedades que a gente deseja. Ela já faz um bom espalhamento, já é razoavelmente robusta. E isso baseado em quê, para lembrar vocês? Baseado no fato de que cada dígito está sendo multiplicado por um primo diferente, por uma potência de primo diferente, melhor dizendo, é o mesmo primo, mas eu estou trabalhando com potências dele, de modo que mesmo chaves parecidas devem cair em posições completamente diferentes e nada próximas e tal. Lembrando, né, que além de usar aquela função, usar um primo de tamanho próximo, da mesma ordem de grandeza do tamanho da tabela M, e garantir que ele, se não for um primo em absoluto, pelo menos ele é primo com relação a M, ou seja, M e ele não tem valores, não tem divisores comuns. Mas tá legal. Se eu estou dizendo para vocês que tomando esses cuidados, aquela função já está bem robusta, bem interessante, por que eu estou continuando aqui, né? Porque eu estou apresentando mais funções para vocês. Porque ela tem alguns probleminhas no que diz respeito à eficiência e estouro de memória que a gente vai falar em breve aqui. Então a gente vai trabalhar agora basicamente refinando a qualidade da implementação daquela função. E a gente vai fazer isso primeiro evitando a operação de potência. Notem que aquela função precisava usar uma bibliotecazinha para fazer a potência do número. No caso lá era primo elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, de acordo com a posição em que o valor estava. Aqui a gente vai utilizar uma propriedade matemática que não é nova para vocês, é só uma observação que vai vir muito bem a calhar, que está aqui, ó, nessa linha, em que eu tenho que uma sequência de números aqui, C1, C2, C3 e assim por diante, multiplicados por potências diferentes de um número P, pode ser reescrita colocando P em evidência. Então observem que ao colocar P em evidência para todo mundo, o C1 agora não está mais multiplicado por ninguém. O resto ainda estaria multiplicado, no caso C2 por P1, C3 por P2 e assim por diante. Mas aí eu repito o processo e coloco P em evidência nessa expressão que sobrou. E agora o C2 não está multiplicado por ninguém. É claro que ele será multiplicado, né? Se eu for abrir essa expressão, ele é multiplicado por P uma vez e por P de novo. Por isso que as operações são equivalentes. Mas eu vou fazendo essa brincadeira em que eu estou colocando esse valor que é multiplicado ali, várias potências, em evidência para reescrever essa expressão. E por que isso vai ser útil para a gente? Porque se eu olhar aqui no meu for principal, minha função continua muito parecida, avança um dígito por vez e tal, eu posso construir a minha função h agora inspirado nessa propriedade. O que eu vou fazer é que eu vou pegar h vezes um primo, né, ou seja, tudo que já está lá dentro vezes um primo, mais a chave i, a iésima chave. Então pensem que na primeira vez, quando for a chave 0, eu vou só somar a chave 0. Na próxima vez que dessa iteração, o valor da chave 0 já está dentro do h. E daí ele será multiplicado por primo. E daí eu vou somar a chave 1. Na próxima vez, tanto a chave 0 quanto a chave 1 estão dentro do h, serão armazenadas no h e serão multiplicadas por um primo. E assim por diante. Tá? O que vai acontecer? Quando eu chegar no final, o valor correspondente à chave 0 foi multiplicado por um primo, o comprimento da string menos uma vezes. Porque na primeira vez ela entrou no componente da chave, ela foi somada ali e armazenada em H, e depois em todas as iterações o valor dela que estava ali dentro foi multiplicado por um primo, seguindo a inspiração dessa expressão que eu mostrei antes para vocês. Com a diferença que aqui seria os números maiores, né? Seria ali o Cn, né, que nem está aparecendo, que é multiplicado por P
tantas vezes ali por p n vezes, aqui no caso vai ser a chave 0, tá? Só invertido, mas tudo bem. O importante é que cada dígito, cada caractere seja multiplicado por um primo distinto, e é isso que vai acontecer. A chave 0 vai ser multiplicada pelo maior número de primos possível, correspondente ao comprimento menos 1. A chave 1, ela chegou uma vez depois, né, que ela entrou no valor de h. Ela vai ser multiplicada uma vez a menos. A chave 2, duas vezes a menos. E assim por diante. Mas todas elas serão multiplicadas por primo, exceto a última, possivelmente. Mas eu posso fazer uma multiplicação a mais, se isso incomodar vocês. O ponto é que eu mantive a mesma estrutura, as mesmas propriedades da minha anterior, que é cada dígito, cada caractere é multiplicado por um primo, por uma potência de primo diferente, e eu fiz isso sem me valer da função de potência. Aqui eu estou desconstruindo isso e tem um motivo. Tá? Tem um motivo. Eu ainda não vou resolver isso aqui, mas vocês vão perceber que fazendo desse jeito, o número aqui em h pode ficar bem grande. E isso já era verdade no caso da função anterior nas potências, porque eu ia somando tudo no h, e daí eu somava um número multiplicado por primo elevado a 1, depois um número multiplicado por aquele mesmo primo elevado a 2, elevado a 3 e assim por diante. Eu ia somando isso, vai ficando cada vez maior o valor que está em h. Se o meu primo for muito grande, o que muitas vezes é o caso, ou a minha chave for muito comprida, o que vai acontecer é que eu posso ter erro numérico. E erro numérico é sempre um terror na computação, porque a lógica do programa pode estar correta e ele não vai funcionar. Você não entende por quê, porque a gente costuma abstrair como se as variáveis fossem inteiros de fato. Elas não são, elas têm um limite, por exemplo, de representação. Ela não pode representar um inteiro maior do que um certo valor. Fazendo desse jeito, logicamente está tudo certo. Mas essa linha aqui, assim como a linha em que eu armazenava o h da função anterior, podem levar a erro numérico, porque eu estou pegando um valor muito grande acumulando ali no h. Pode chegar uma hora que eu tenho um valor tão grande que ele não cabe, não serve mais para mim. Mas aí, o que a gente faz? Porque eu tenho que calcular esse valor. Exceto que eu não tenho. Olha que interessante. O que eu quero, no fundo, é um valor aqui entre 0 e m-1. Tanto que, independente de quão grande é o h, eu vou pegar o resto dela. O resto da divisão por m, apenas, para armazenar lá. Então eu não preciso de um inteiro que cresça tanto. Não preciso do valor do h antes de ser feito o resto por m. Eu só preciso saber qual o valor que esse resto vai ter. É só esse valor que me interessa. E esse não é um inteiro grande, é um inteiro entre 0 e m-1. Acontece que, para nossa sorte, existe uma propriedade que eu não vou provar, tá? Vou só usar ela aqui, que é uma propriedade do resto que diz que a soma de dois números aqui, a mais b, feito o resto por m, isso aí corresponde exatamente ao valor se eu fizer o resto de a por m, o resto de b por m e depois fizer o resto de ambos. Quer dizer, eu não preciso somar tudo, pensando de modo mais geral no nosso caso, em que eu vou somar um monte de parcelas dentro do meu h. Eu não preciso somar todos eles no seu valor original antes de tirar o resto. Eu posso ir fazendo a operação de resto a cada soma. E é isso que a gente faz nessa nossa funçãozinha, que não dá erro numérico, que mantém o mesmo espírito da anterior, mas que não dá erro numérico. O que eu vou fazer é a mesma operação de h vezes primo mais chave i, só que eu vou pegar e fazer toda vez o resto por m aqui. Então eu sei que o valor que eu vou armazenar em h está sempre entre 0 e m-1, por causa dessa operação que eu estou fazendo a cada iteração. Eu nunca deixo esse número crescer, ele nunca chega a dar erro numérico para a gente. Então tá legal, finalmente cheguei na função que eu queria mostrar para vocês. Tá? Que é uma função bem robusta, tanto do ponto de vista teórico ali de espalhar bem os números, quanto do ponto de vista prático, de ela poder ser implementada sem dar erro numérico, sem ter maiores problemas. Falando da eficiência de tempo das nossas funções, eu tenho uma notícia boa e outra ruim. Eu lembro que eu queria que ela fosse constante. No caso dessas nossas funções, elas levam tempo constante em relação ao número de elementos que eu vou armazenar. Elas não levam tempo proporcional a log, por exemplo, elas levam tempo constante em relação ao número de elementos que serão armazenados, porque esses elementos nem entram aí diretamente, pelo menos, na conta. Mas ela não vai levar uma única operação, ela vai levar um tempo, uma eficiência ali proporcional, um tempo proporcional ao número de dígitos da chave. Então cabe uma parcimônia aqui que se as minhas chaves não forem muito grandes,
em número de dígito, tá? Como a representação na chave é exponencial no número de bits, eu posso ter o meu universo enorme lá, mas minha chave não necessariamente é tão grande assim. É, então, nesse caso, eu consigo uma operação eficiente. Mas se eu tiver uma chave desproporcionalmente grande, uma chave realmente muito grande, pode ser que essa operação não fique tão eficiente. Vale levar isso em consideração. Tá? Para a gente não esconder aqui as limitações, as dificuldades para baixo do tapete. Por fim, aqui para apresentar a vocês, existem funções de espalhamento de referência aqui, diversas bibliotecas que vocês podem encontrar na internet e em que vocês podem pegar funções de espalhamento prontas, hash functions prontas, tanto para fazer tabelas de espalhamento, hash tables, quanto outros usos que eu já citei que as funções de espalhamento têm. E eu recomendo que vocês usem, se vocês tiverem projetos que vocês têm que fazer, porque, como eu disse, dada a importância delas, eu não duvido, embora eu não saiba detalhes, mas eu não duvido que exista. São muitas técnicas mais sofisticadas de teoria dos números ali para tratar e para obter funções de espalhamento particularmente robustas, no sentido de que o padrão de espalhamento delas é muito obscuro e muito difícil de você cair num conjunto de dados patológico que vai levar a um espalhamento ruim, ao mesmo tempo que elas são bastante eficientes. Mas eu reforço, né? A gente, mesmo que existam as bibliotecas, a gente está aqui para abrir a caixa preta e olhar lá dentro, e agora eu espero que vocês tenham aí uma noção de como implementar suas próprias funções de espalhamento se vocês tiverem a necessidade. E para finalizar, falando tanto das funções de espalhamento da referência aqui, da literatura, quanto das que vocês possam construir, é muito importante a abordagem empírica nesse caso para ter certeza da eficiência. Justamente por causa daquilo que eu comentei lá no início, do propriamente implementadas. Diferente de uma árvore binária de busca balanceada, em que, independente do conjunto de dados de entrada, ela vai ter aquela garantia de qualidade de busca e inserção e outras operações proporcionais a log de n, aqui sempre pode ter um conjunto de dados patológico. Ainda que não destrua a sua qualidade, a eficiência da sua solução, pode piorar. Tá? Pode ser que os seus dados não se acoplem bem numa certa função. O jeito que ela espalha não está desconstruindo o padrão daqueles dados e está tendo muita clusterização, muitos dados alocados em poucas posições. Pode acontecer, por mais sofisticadas que sejam as funções. Então sempre vale, quando vocês estão trabalhando com isso, testar para ver se a sua função está fazendo um bom espalhamento. Testar várias, pegar a que fica melhor. Tem um componente empírico inerente aqui quando a gente trabalha com hash tables, e em particular com hash functions, e a gente quer a maior eficiência possível.